A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá, levando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @Igreja Setenta Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, daqui buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Na total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja Setenta Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tempo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção a vocês na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas, nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 16, 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração dos centros físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho de franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 30 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço, Senhor Espírito Santo, que use minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. Nem de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação e fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, meu muitíssimo. Amém. Glória ao Senhor Deus. Vamos ao início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Seja muito bem-vindo, Cleiton. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neymar também. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aos 2 livros de hoje. 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tem maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Regras para o viver santo. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Senhor Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória.
Glórias ao Senhor Deus. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa atuação da live dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora da tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Colossenses capítulo 4. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mas antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu falarei primeiro de rebanhos de números pares, 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 3.
Ruth, capítulo 3, para os escolhidos de número 4, 68, 3 e 67. Por nós trabalharmos que a Bíblia Sagrada, como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Ruth, capítulo 3, contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, onde fiques bem. Ora, não é Boaz com cujas servas estivesse de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira, leva-te unge-te, veste os teus vestidos. Então desce a eira, mas não te deis a conhecer o homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e se deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Vinte e seis, 46, 25 e 45. 26, 46. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Contém 24 versículos. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleito segundo a presciência do Senhor Deus, Pai, na santificação do Espírito para a obediência à expiação do sangue do Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvor ao Senhor Deus por uma viva esperança. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá de valor, perderá o seu valor, guardado aos céus para vós. Seja muito bem-vindo, José Antônio. 16, 56, 15 e 55. Primeira Samuel. Primeira Samuel, capítulo 31. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Primeira Samuel, capítulo 3, a morte de Saul. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte de Boa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquisua, filho de Saul. A peleja agravou-se contra Saul e os flecheiros alcançaram, e ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e mata-me com ela, para que não venham estes circuncisos e me matem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e lançou sobre ela. Glórias ao Senhor Deus.
10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61, 2 Coríntios com 13 capítulos, capítulo 8, para o rebanho santo, número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8 contém 24 versículos. A coleta para os santos pobres de Judeia. Queremos evitar que alguém nos censure por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos pelo que é honesto não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos outros nossos irmãos, a qual muitas vezes em muitas coisas já experimentamos ser zeloso, e agora muito mais zeloso ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nosso irmão, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Oito, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Tito com 3 capítulos. Tito capítulo 3, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Tito capítulo 3, que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis, lembrai do que sujeitam aos governadores e autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difame e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Gênesis, com 50 capítulos. Gênesis, capítulo 50. Capítulo 50 do livro de Gênesis contém 26 versículos. José anima seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá com o mal que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Senhor Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Vinte, 52, 19 e 51.
1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4. Contém 16 versículos. Apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado as próprias conquistas, que proíbe o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que o Senhor Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, tendo recebido com ações de graças. Doze, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 7. Marcos capítulo 7. Contém 37 versículos. A tradição dos anciãos. Capítulo 7, para o rebanho santo número 12, 60, 11 e 59. Ajuntaram-se ao Senhor Jesus fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes quando voltam da praça. Se não se lavarem, não comem, e muitas outras tradições há que receberam para observar, como lavar os copos os jarros, os vasos de metal e as camas. 36 e 35, 36 e 35. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. Que contém 20 versículos. Assim como a mosca morta faz o que que um unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria, que a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. Ele diz a todos que é tolo, levantando contra ti o espírito do governador. Não deixe o teu lugar, a calma desfaz grandes erros. Vinte e oito, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos.
Vamos ao capítulo. Capítulo 5. Contém 28 versículos. Vede que ninguém retribua o trem mal por mal, mas segue sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade do Senhor Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Glórias ao Senhor Deus. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Para os escolhidos para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Jonas, capítulo 3, que contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente ao Senhor Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se o Senhor Deus se voltará, se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando o Senhor Deus viu as obras deles e como se converteram no seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1, Sofonias, capítulo 1, para o rebanho santo, número 32, 40, 31 e 39. Sofonias, capítulo 1, contém 18 versículos. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Ouvir amargo será o clamor. No dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e dessas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Josué com 24 capítulos. Capítulo 20. Josué, capítulo 20. Contém 9 versículos. Cidade de refúgio. Então disse o Senhor a Josué: diz aos filhos de Israel: indicai para vós a cidade de refúgio, que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, e apresentará à porta da cidade, e exporá a sua causa aos ouvidos das autoridades de tal cidade. Então lhe darão lugar para que habite com eles. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37.
Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 14, Segunda Reis, capítulo 14. Para o rebanho santo, número 34, 38, 33 e 37. Capítulo 14 contém 29 versículos. Quando ao restante dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques. Porém enviaram atrás dele homens até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e os sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou Azarias, que era de 16 anos, e o constituíram rei, em lugar de Amazias seu pai. Foi ele que construiu Elate e a devolveu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Seis, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Segunda João, como capítulo. E contém 13 versículos. Se alguém ver-te convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras mais. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam teus filhos de tua irmã, a eleita. 2, 71 e 69. Salmos com 150 capítulos. Salmos 77 para o rebanho santo número 2, 71 e 69. Setenta e sete contém 20 versículos. Lembrando que quando nós trabalharmos a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Salmos 77, que contém 20 versículos. Clamei ao Senhor com a minha voz, o Senhor Deus, e ao Senhor Deus levantei a voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite sem descanso, e a minha alma recusou ser consolada. Lembrei-me de ti, ó Senhor Deus, e comecei a gemer, queixei-me, e o meu espírito desfaleceu. Selá. Mantiveste os meus olhos vigilantes, eu estava tão perturbado que não podia falar. Vinte e dois, 50, 21, 49, 22, 50, 21, 49. Segunda Samuel.
23, 2 Samuel, capítulo 23, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Contém 39 versículos. As últimas palavras de Davi são estas últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado e ungido pelo Senhor Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Senhor Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor do Senhor Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva que faz brotar a terra, a erva. Glórias ao Senhor Deus. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Juízes com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Juízes, capítulo 16. Juízes capítulo 16, que contém 31 versículos. Sansão e Dalila. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando com suas cadeias de bronze, puseram-os para agir no moinho na prisão, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. Oração de número 2. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da atuação da palavra através dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Juízes capítulo 7. Antes de eu dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar. Seja muito bem-vinda, Ivanete, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Antes de eu apresentar os 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma mensagem. Uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só
das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17.
Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 13. Romanos, capítulo 13. É o penúltimo livro de hoje. Contém 14 versículos. A submissão às autoridades. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha do Senhor Deus. As autoridades que foram ordenadas pelo Senhor Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação do Senhor Deus, e o que resiste estarão sobre si mesmos a condenação. Os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade, fazer o bem e terá louvor dela, pois ela é ministra do Senhor Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministra do Senhor Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje. Naum, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Capítulo 1. Naum, capítulo 1, contém 15 versículos. A ira do Senhor contra Nínive. O que projetais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todos. Não se levantará por 2 vezes a angústia, pois ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 15 vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou o 9, Colossenses capítulo 3. O 7, Ruth capítulo 3. O 4, 1 Pedro capítulo 1. O 2, 1 Samuel capítulo 31. O 22, 2 Coríntios capítulo 8. O 17, Tito capítulo 3. O 21, Gênesis capítulo 50. O 11, 1 Timóteo capítulo 4. O 1, Marcos capítulo 7. O 19, Eclesiastes capítulo 10. O 8, 1 Tessalonicenses capítulo 5. O 10,
Jonas, capítulo 3, você que mentalizou o 13. Sofonias, capítulo 1, você que mentalizou o 14. Josué, capítulo 20, você que mentalizou o 13. O 3, perdão. O 3, 2 Reis, capítulo 14. Você que mentalizou o 6, 2 João. Você que mentalizou o 12, Salmos 77. Você que mentalizou o 5, 2 Samuel, capítulo 23. Você que mentalizou o 18, Juízes, capítulo 16. E você que mentalizou o 20, Romanos, capítulo 13. E você que mentalizou o 16, Naum, capítulo 1. Glória ao Senhor Deus. Eu vou ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Atenção, basta você provar a Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na política... Quatro, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as suas boas promessas. E receba 200 milhões de reais. 7. Prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 15, 3 João, 9 Colossenses 3, o 7 Ruth 3, o 4 1 Pedro 1, o 2 1 Samuel 31, 22 2 Coríntios 8, 17 Tito 3, o 21 Gênesis 50, o 11 1 Timóteo 54, o 1 Marcos 7, o 19 Eclesiastes 10, o 8 1 Tessalonicenses 5, o 10 Jonas 3, o 13 Sofonias 1, 14 Josué 20, o 3 2 Reis 14, o 6 2 João, o 12 Salmos 77, o 5 2 Samuel 23, o 18 Juízes 16, o 20 Romanos 13, o 16 Naum capítulo 1. Glórias ao Senhor Deus. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome. Confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção no benefício e importância em você ser seguidor, inscritor, ofertante ou membro de uma das 2 igrejas virtuais. Também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote de apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, 16 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG 1-318 37 300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento material de trabalho, para após fazer a sua obra para com o Senhor Deus, receber as recompensas. Amém. Em Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber a base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link do horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para seu bairro, sua região, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado e uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Argentina, vocês da Alemanha, da França, da Espanha, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.